Seja bem-vindo ao canal da I3 Church. Meu nome é Thiago Madruga e eu quero te encorajar a alinhar o seu coração à ministração do Espírito Santo nesta palavra. Compartilhe com seus amigos e familiares e saiba, Deus quer falar com você. Esteja pronto para ouvi-lo. Deus abençoe. Nós estamos no meio da nossa série de Natal. E eu quero perguntar para você se você tem condições de hoje lidar com uma confissão minha pública. Você tem condições disso? Eu posso confessar algo do meu coração para vocês? Está aqui diante de vocês um homem que ainda está em recuperação de um hábito ruim. O hábito de agradar pessoas. Com 15 anos eu entreguei minha vida para Jesus. Com 15 anos eu descobri que até o momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vivia neste vício, nesse hábito ruim de agradar. Eu somente queria agradar pessoas. E eu queria agradar de uma forma tão maléfica, era tão ruim, era um vício tão danoso para mim, que eu inventava mentiras. Eu mentia bastante. Eu mentia acerca do meu status econômico, do meu status social. Eu mentia acerca do meu final de semana, das minhas férias. Eu contava mentiras, porque eu queria ver no olhar das pessoas que eu estava agradando elas, e que eu estava indo muito bem, e que eu era uma boa pessoa. A verdade é que se nós todos fôssemos sinceros, nós todos temos a tendência de agradar, de querer muito agradar as pessoas. Nós queremos nos adaptar, nós queremos pensar, eu preciso falar a coisa certa no meio da roda. Não aconteceu já isso com você, naquele almoço de família, no almoço da empresa, com os colegas? Eu preciso trazer as palavras certas, eu preciso ter os amigos certos, eu preciso ter as roupas certas. Falando em agradar pessoas, eu lembro que quando eu era adolescente, tinha uma moda rolando, e a moda pegou Campinas toda. Não pegou apenas Campinas, pegou o estado, pegou a nação, pegou os países. Naquela época eu tinha uns 12, 13, 14, 15 anos, e era moda usar camiseta da Polo Ralph Lauren. E se você não tivesse a sua camiseta da Polo, você estava fora da moda. Eu lembro que eu não tinha poder aquisitivo para ter a camiseta da Polo, para ir na loja X, Y, Z e comprar a camiseta. Então minha mãe teve uma ideia: filho, eu fiquei sabendo de um lugar que lá encostado, lá depois daquele outro bairro, lá em São Paulo, a gente encontra a Polo Ralph Lauren. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu lembro que a gente foi eu, meu irmão, os meus primos, e nós fomos até lá, encontramos. A hora que a gente viu, era muito mais uma Polo falsa, na verdade era uma tábua redonda dos cavaleiros, sabe aquele negócio gigante? E a minha mãe comprou para mim, filho, você tem que ter isso aqui, porque é bom. E aí eu lembro que eu comprei, ela comprou para mim, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu fui para a escola, e eu era o único que tinha a Polo com um cavalo gigantesco aqui. Todo mundo tinha o cavalo pequenininho, e eu queria agradar as pessoas. Aí eu lembro quando foi a Lacoste, a moda foi o jacaré da Lacoste, e nós não tínhamos o dinheiro para comprar o tal do jacaré. E aí minha mãe foi lá e ela descobriu que ela tinha como comprar apenas o jacarezinho e costurar. E de repente eu era o único que o jacaré ficava apontado para baixo. Nós temos medo. O que é que as pessoas vão pensar de nós? Eu sou uma pessoa que até hoje, às vezes eu fico aqui pensando assim, o que é que eu posso fazer para agradar mais as pessoas? Como é que eu posso ser um líder? Como é que eu posso ser um pastor? Que as pessoas vão olhar, e como é que eu posso agir de tal forma que eu não vá ofendê-las, na verdade eu vou agradá-las. Isso é ruim, isso não é bom. Sabe, durante essa época nossa de Natal, nós estamos olhando eventos que levaram ao nascimento de Jesus. E há 3 momentos que nós estamos analisando. Deus enviou
3 anjos, 3 vezes eles disseram ao homem durante este momento do nascimento de Jesus. A palavra não tenha medo, ou na versão King James, não temas. É exatamente este o título da nossa série de Natal, não temas. Nós vamos dar uma olhada a uma parte da história hoje. A mensagem do anjo é para nos ajudar a superar o medo. O que as pessoas pensam de mim? A verdade é o seguinte, é que ficar obcecado com o que as pessoas pensam sobre você é a maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa sobre você. Quando você fica obcecado com o que as pessoas pensam sobre você, é a maneira mais rápida de você esquecer o que Deus pensa sobre você. Nós ficamos preocupados com as expectativas das pessoas. Será que nós estamos correspondendo às expectativas delas? Será que nós estamos falando as coisas certas? Será que nós dirigimos os carros certos? Porque tem carro certo para você dirigir, tem um lugar certo para você viajar, restaurantes certos para você frequentar. A cultura nossa traz tudo isso de tal forma que se torna um fardo, se torna um peso. Nós vamos orar para que a palavra de Deus, ela fale conosco. Vamos fazer isso? Pai, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós pedimos a Ti, ó Deus, fala conosco, faça uma cirurgia em nossos corações, de tal forma que nós não mais nos preocupemos com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas nós sabemos de fato e vivamos com aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Afinal, somente Tu és o nosso Pai, somente Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Fale conosco e ministre aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Em Mateus capítulo 1, a menção de um homem chamado José. José, ele tinha uma decisão importante a tomar. A decisão que ele precisava tomar era entre o que era fácil e o que era certo. Essa é a decisão que ele precisava tomar. Uma decisão entre o que era fácil ou o que era certo. Já percebeu que o que é certo raramente é fácil? O que é certo a ser realizado geralmente é muito difícil. Por exemplo, é certo não fofocar, mas de repente você já está na roda e é muito mais fácil e divertido participar daquela conversa. Você sabe que é certo resistir à tentação, mas de repente você já está caindo no caminho fácil de comer o que não deve, comprar o que não deve e talvez espremer o que você não devia estar espremendo. José, este homem que precisava decidir entre o que era certo e o que era fácil, ele era noivo de uma jovem chamada Maria. Nós falamos sobre Maria semana passada e retrasada. Ele estava num noivado, mas o noivado que ele estava, da cultura judaica, é diferente do noivado de hoje. O noivado da cultura judaica já era uma aliança de comprometimento entre o garoto e a garota, entre o homem e a mulher. Somente a morte poderia gerar um rompimento daquela aliança de comprometimento. Mateus 1,18 vai relatar isso para nós. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, noivos. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Como assim? José e Maria estão noivos, Maria, virgem, nunca fizeram sexo, eles não estão ainda dentro do casamento. Então Maria entra na sala e fala: José, eu tenho uma notícia para te dar, eu estou grávida. Eu estou grávida. José só sabia uma coisa, é que este filho não é meu. É só isso que ele sabia. Como assim você está grávida? Imagina o que ele sentiu neste momento. Imagine
o planejamento deles, a lua de mel que eles teriam. Imagina a ideia deles de empreendimentos depois que eles se casassem. Vamos ter negócios juntos, vamos sonhar com filhos, viagens. De repente ela aparece e ela fala: eu estou grávida. O que ele pensa? Quem é que fez isso? Eu quero saber quem é o cara que te engravidou. Ela fala: não se preocupe, é o Espírito Santo, eu prometo. O Espírito Santo falou para mim, e eu tenho agora dentro de mim Jesus Cristo, Salvador do mundo. Ele fala assim: não me venha com essa, para com isso, Maria. Como assim, o Espírito Santo? Ele olha para ela e fala assim: eu vi você tirando água lá no poço, e o cara estava com a camiseta lá, regata, fortão, musculoso, ele dá uma piscada para você. Quem que é esse cara? Eu vou atrás dele. Se ele não fosse tão forte assim, eu iria mais rápido, mas como ele é muito forte, eu vou pensar mais vezes se eu vou ou não. De uma perspectiva humana, José ele tem duas opções, apenas duas. Maria é uma mentirosa, ela está mentindo, ou Maria é uma louca. E ambas opções não são boas para o fundamento de uma família que está prestes a acontecer. Se José pudesse acreditar nela, confiar nela, o que ele pensa que aconteceria logo após? Sabe o que ele pensaria? O que as pessoas vão pensar de mim se eu acreditar em você? O que as pessoas vão dizer? Eu vou ficar marcado para a vida. Para pensar nisso por alguns instantes. Primeiramente, eles vão pensar: ninguém vai acreditar em mim. Vai ter um escândalo na aldeia, na comunidade, na cidade. Maria, esposa de José, será rejeitada para o resto da sua vida, como aquela que engravidou antes da hora. José, talvez ele não vai conseguir emprego, talvez ele é um carpinteiro, e a ideia de José e Maria é que eles pudessem produzir cadeiras e mesas para vender na aldeia, e ninguém mais iria comprar. Por quê? Porque eles tiveram um passado sombrio. Vai que essa cadeira que ele está fazendo é uma cadeira amaldiçoada, essa mesa aí não tem a bênção de Deus. O que a comunidade iria falar sobre isso? Os pais talvez não abençoariam o casamento, o filho seria ridicularizado, o filho cresceria na escola sendo ridicularizado pelos outros. Mas o estado de espírito de José, qual que é exatamente? O que passa na mente dele? Eu não tenho certeza, mas a palavra fala para nós que ele decide abandonar o relacionamento com a Maria. Olha o que diz no versículo 19: como José, seu marido, era fiel à lei e, no entanto, não queria expô-la à desonra pública, ele tinha em mente divorciar-se dela secretamente. Então ele pensa assim: eu vou fazer a coisa nobre, eu não vou expor ela à desonra pública, porque não sei se você sabe, mas nesse momento ele tinha a lei a seu favor. Ele podia falar para todo mundo: olha só, ela está grávida, o filho não é meu. Então todo mundo ia levar ela para frente da cidade e apedrejar ela até que ela morresse. Ele não queria fazer isso, ele obedecia à lei, mas ele tinha amor a ela. Então ele pensa: eu vou deixá-la secretamente eu vou fazer a coisa nobre, divorciar-me dela, não vou envergonhá-la. Talvez ele pensou assim: eu posso recomeçar minha vida, a minha reputação, eu posso ir para uma outra aldeia, para uma outra cidade, para um outro estado, e eu posso começar tudo do zero. Ele está prestes a fazer isso, e aqui nós estamos prontos então para aprender uma das lições mais importantes da vida. Agradar a Deus muitas vezes significa decepcionar as pessoas. Quando nós agradamos a Deus, muitas vezes significa não agradar as pessoas, mas decepcionar as pessoas. Olha o que diz no versículo 20, 21 para nós: mas depois que José pensou nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo, não temas. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Uau! José ouve essa palavra do anjo,
E José pensa, é verdade, eu sou judeu. Faz séculos que nós esperamos a vinda do Salvador. Nossa nação, nosso povo todo espera pelo Messias, pelo Salvador. Mas ao mesmo tempo ele pensa, o que é que isso vai me custar? Qual vai ser o custo da minha reputação, da minha vida? Sabe o perigo de pensar no que as pessoas querem de você? É exatamente este. Ficar obcecado com o que as pessoas pensam sobre você é a maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa sobre você. Mas, ao contrário disso, ficar obcecado com o que Deus pensa sobre você é a maneira mais rápida de esquecer o que as pessoas pensam sobre você. Então a pergunta que eu tenho para fazer para nós hoje de manhã é: como nós vivemos para Deus ao invés de para as pessoas? Como é que eu posso viver para Deus ao invés de eu ficar tão focado nas pessoas? Primeiramente, a gente precisa entender um pouco uma pergunta: como é que Deus de fato usou Maria e José? Sabe como é que Ele usou Maria e José? Bem, Maria deu à luz, Jesus Cristo veio ao mundo, Filho de Deus sem pecado, Ele deu a sua vida naquela cruz como resgate a todos nós. Foi assim que Deus usou Maria e José. Agora você consegue imaginar a tristeza que José e Maria tiveram que suportar para serem usados por Deus? Eles foram desprezados, muito provavelmente. Houve fofoca acerca dessa família, muito provavelmente. Falaram, José não é realmente o pai desse menino, dessa criança. Eu fiz a matemática e eu vi que eles tiveram o filho antes do casamento. Definitivamente alguém na comunidade fala, ela estava grávida antes. Ou seja, eles foram desprezados, houve fofoca. A vida de José e Maria ilustra exatamente essa ideia. A primeira coisa que nós aprendemos é que se você não está pronto para ser criticado por sua obediência a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. Se você não está pronto a ser criticado pelos homens por sua obediência a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. Olha que Paulo fala para nós em Gálatas 1:10. Obviamente, não estou tentando ganhar a aprovação das pessoas, mas a de Deus. Se agradar as pessoas fosse o meu objetivo, eu não seria servo de Cristo. Eu não seria servo de Cristo. Se eu quero ser servo de Cristo, eu não posso pensar em querer agradar as pessoas, mas a Deus. E como é que você pode tomar essa decisão? Talvez tornando a sua fé pública. Já faz um bom tempo que você entregou sua vida para Jesus, mas você permanece a sua fé privada. Sabe, não faz sentido algum. Com 15 anos eu comecei a namorar a mulher mais gata do mundo, lindíssima, maravilhosa, de verdade. Eu não tinha o objetivo de namorar com ela na igreja, porque eu a conhecia na igreja, mas aí chegar para os meus amigos na escola e nunca falar sobre ela. Eu lembro com 15 anos, chegando no ensino médio, eu mostrava a foto dela. Naquela época não tinha a foto no smartphone, mas eu imprimi, fui lá na Kodak, imprimi e falei assim, está aqui a minha namorada gata. Eu queria levar ela para os rolês, eu queria passear com ela no shopping, eu queria dar a mão para ela, eu queria mostrar que ela é a minha namorada. Por quê? Porque eu tenho orgulho dela. Como é que eu posso dizer que eu sou filho do Deus Altíssimo se a minha fé não é pública? Eu quero talvez dizer para você nessa manhã que o que está te travando, está me travando, está nos travando de vivermos uma vida plena com Deus, é porque a gente tem medo do que as pessoas pensam, querer agradar o próximo, talvez tornar a minha fé pública, eu participar do batismo. O batismo é uma declaração pública da minha fé em Jesus. Eu desci as águas para declarar para todo mundo, ei, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Talvez é tomar uma posição por Cristo na sua escola. Na sua escola todo mundo saber, eu tenho um relacionamento de intimidade com Deus. Talvez é você, na sua refeição, você parar, onde você está, no seu trabalho,
no shopping, no restaurante, você fala assim: nós vamos, antes de comer, dar graças àquele que entregou o alimento para nós. Talvez é nós não fazermos um acordo com o homem ímpio, com o homem ruim, participar de coisas ilícitas, coisas ruins. Talvez eu não participar mais daquilo que não honra a Deus, um relacionamento talvez que não honra a Deus, e a pessoa que talvez que nem te ama, mas somente abusa, somente quer mais de você, mas não ama você. Talvez é você não ir para aquela festa, porque naquela festa só tem convites para coisas ruins para você, e você vai terminar aquela festa realizando coisas, colocando a sua cabeça no travesseiro e pensando: eu não deveria ter feito isso. Talvez o que você precisa fazer é guardar-se para o casamento e falar assim: eu quero viver plenamente o que a palavra de Deus fala para mim. É eu não ouvir mais as músicas erradas, eu ouvir músicas certas, porque as erradas, elas têm letras que me levam a pensar coisas que não são benéficas para mim. O que está nos travando? Se eu não estou pronto para ser criticado pelos homens, pela minha obediência a Deus, eu não estou pronto para ser usado por Deus. O que a gente aprende aqui é que aqueles que fazem a maior diferença geralmente sofrem a maior dor. Homens e mulheres que fazem a maior diferença são aqueles que sofrem a maior dor. Eu lembro desde quando eu e a Mi começamos a namorar, todas as nossas decisões de fazer a diferença nos gerou dores. Eu lembro quando estávamos no começo do ministério, quando nós falamos: nós vamos dedicar a nossa sexta-feira à noite para estar ali com os jovens, com adolescentes, ensinar a palavra de Deus e amá-los. Eu lembro de vários amigos meus falando assim: cara, você precisa curtir a vida, desencana, cara, da igreja. Desencana de você se engajar tanto, desencana de você querer entregar o seu melhor. Eu lembro das oposições que enfrentamos, ministeriais, por exemplo, quando eu reconheci, Deus me chamou ao ministério pastoral. Eu lembro claramente as oposições. Eu lembro de algumas pessoas, porque naquele momento eu já era um empreendedor, comecei a empreender com 17 anos, com 23 anos a primeira empresa. Eu lembro que com 30 anos, eu não mais podia fugir do ministério pastoral, falar assim: eu sou pastor. Eu lembro das pessoas falando para mim: cara, vai ser um desperdício, você tem tanto talento, sua empresa está indo tão bem, as coisas dos seus negócios vão tão bem, vai ser um desperdício você ser um pastor. Eu falei assim: não, Deus me chamou para usar com excelência tudo aquilo que Deus me deu para a igreja, para o ministério e também para os negócios. Até hoje eu sou empresário e pastor. Eu lembro de quando nós compramos o apartamento, a crítica: vocês não deveriam sonhar tão alto assim. Eu lembro de quando nós vendemos, a crítica de: olha, está vendo, vocês pensaram demais. Eu lembro de quando nós entregamos o ministério que estávamos liderando, e as pessoas não entendendo, eram 700 pessoas que pastoreávamos, e de repente nós estávamos ali obedecendo radicalmente a Deus. Eu lembro quando Deus falou para nós sobre plantarmos uma igreja, e 2 anos atrás nós plantamos a I3 Church. Se eu não estou pronto para ser criticado pelos homens, pela minha obediência a Deus, eu não estou pronto para ser usado por Deus. Se você não estiver pronto para ser criticado pelos homens, pela sua obediência radical a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. A segunda coisa que nós aprendemos é que atos extraordinários de Deus muitas vezes começam com atos comuns de obediência. Deus usou 2 adolescentes para transformar a história do mundo. Atos comuns de obediência. O Salvador do mundo nasce desses 2 adolescentes que dizem sim a Deus. É difícil demais imaginar como seria estar nos pés, nos calçados deles, porque hoje nós sabemos a história completa, mas eles não sabiam de nenhum detalhe. Você não consegue lidar de fato com os detalhes. Eu não consigo. Quando Deus ele vem e entrega uma palavra para nós, tudo que nós precisamos é falar o nosso sim hoje. Olha o que a palavra de Deus fala para nós em Salmo 119 e 105. A tua palavra, ó Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. O que isso quer dizer? É que eu não preciso de um farol para
saber o próximo quilômetro da minha vida. A lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é eu entender que o próximo passo eu vejo. Talvez eu não veja os próximos 5, 10 passos à frente, mas eu preciso confiar nele apenas neste próximo passo. Confie no próximo passo, confie. Atos extraordinários de Deus começam com atos comuns de obediência. Deus faz coisas maravilhosas. Existe alguma área, talvez da sua vida, que você até agora está vivendo para agradar as pessoas, mas você precisa fazer um shift, uma mudança na sua vida, e você entregar a sua vida para agradar a Deus. Talvez é como você gasta o dinheiro. Nós gastamos o dinheiro muito para impressionar os outros, para usar as roupas certas, para estar nos lugares certos, e talvez nós estamos administrando de forma errada, não pensando no nosso futuro, não pensando em poupar, não pensando em cuidar das finanças. Talvez é uma dívida que a gente está rolando, porque nós pensamos mais lá atrás, em ter uma mídia boa, em ter uma imagem pessoal boa, e Deus quer muito mais do que isso de nós. Impressionar pessoas que nem sabem quem você é, ou talvez até pessoas que você nem conhece direito, mas quer impressionar. Talvez é uma carreira para agradar uma outra pessoa. Seu pai quer muito que você percorra aquela carreira, e você está então buscando somente para agradá-lo. Mas o que é que Deus tem para você? O que é que você quer de fato? Nós não podemos querer viver uma vida para impressionar o outro, e uma vida mísera. Talvez você está se comprometendo sexualmente com alguém, somente para poder agradar aquela pessoa e manter o relacionamento, para depois descobrir que a pessoa somente queria te usar, e não tem um relacionamento, não tem um amor para com você. Talvez você está escondendo a sua fé, você não quer que os outros saibam, porque quando eles souberem, o que eles vão falar sobre você? Recentemente, um casal nosso aqui da igreja entregou sua vida para Jesus, e eu lembro de um testemunho dela contando para mim, algumas semanas, meses atrás, dizendo que quando ela entregou sua vida para Jesus, ela decidiu tornar a sua fé pública, porque foi o maior presente que ela recebeu, foi Jesus Cristo no coração. Ela não podia deixar de compartilhar com mais ninguém, e ela começou a receber um monte de mensagens. Como é que você participa disso? Como é que você participa da igreja? Como é que você agora adora Jesus? E a única resposta dela é assim: como é que eu não posso participar disso? É a melhor notícia. As melhores notícias é de que Jesus Cristo se entregou naquela cruz por mim, e Ele tem uma vida abundante para mim. Como é que eu não posso não compartilhar tudo isso? Talvez você está pensando que as pessoas não vão gostar de você. Qual é a área da sua vida que você tem vivido para agradar as pessoas? Você precisa fazer uma mudança, tirar o foco de agradar as pessoas para agradar a Deus. Isso nos lembra de uma coisa: você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você, por meio de um único ato de obediência. Um ato de obediência, Deus pode fazer coisas tremendas em você. Você nunca poderia imaginar o que Deus pode colocar em movimento quando você obedece e coloca o seu coração diante do Senhor. Eu lembro quando eu estava na escola, eu tinha 15 anos, e até esse momento eu falei para vocês que eu era alguém muito pressionado por mim mesmo a agradar as pessoas. As mentiras eram muitas para querer agradar o próximo, até que eu me encontrei com Jesus, com 15 anos de idade. Fui para uma viagem missionária, cheguei num busão lotado de adolescentes, indo para o Nordeste brasileiro, e lá eu fiquei impressionado. Quantos adolescentes estão vivendo uma vida plena com Deus, e eu aqui, procurando agradar as pessoas com mentiras e mais mentiras. Eu não pensei duas vezes. Eu preciso entregar o meu coração para esse Jesus maravilhoso. Eu fiz isso. Só que eu lembro ao entregar o meu coração para Jesus, ao viver plenamente para Ele, quando eu voltei para a realidade de Campinas, para o meu condomínio, eu comecei a ouvir dos meus amigos no condomínio: ei, aquele lá é o radical,
Aquele lá é o fanático. Aquele lá é o crente que anda com a Bíblia debaixo do braço. Eu lembro que nesse momento, eu comecei a sofrer muito. Aí Deus, Ele falou comigo assim: ei, quando você é chamado pelo louco, quando você é chamado como louco pelos homens, significa que você está entendendo claramente aquilo que eu estou fazendo com você. 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala para nós que as coisas do Espírito de Deus parecem loucura ao homem natural. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Um amigo meu chamado Maurício Miguel se levantou e ele falou assim para mim: eu vou te ajudar. Era meu amigo da igreja, ia nos adolescentes comigo. Ele falou: vou te ajudar, você não está sozinho. Eu lembro que naquele momento eu era um novo cristão, mas eu me senti chamado por Deus ao ministério, e eu comecei a entregar o meu tudo no ministério, na igreja. Eu lembro que eu fui para a faculdade, eu queria ser o melhor na faculdade, eu queria fazer relações internacionais, foi a faculdade que eu me formei, dando o meu melhor. Eu lembro que eu queria depois entrar no mercado de trabalho sendo o melhor, tudo isso para glorificar e adorar a Deus. Eu lembro de ter entrado no empreendedorismo entregando o meu melhor, que a empresa cresça, que o negócio desenvolva, não para que eu enriqueça, mas para que Deus seja glorificado em mim e por meio de mim. O que Deus talvez está perguntando para nós nessa manhã é: e se Deus pedir para você convidar alguém para vir para a igreja? Você vai agradá-lo nisso? Porque a verdade é que Deus tem pedido isso de você já faz um bom tempo. Não faz sentido nós termos o Salvador do mundo em nossos corações e não compartilharmos dele com ninguém mais. E se Deus começar a falar para você assim: ei, começa a servir na igreja, porque é bom servir ao próximo, porque Jesus Cristo veio para servir e ser servo de todos. E se Deus falar para você viver mais corajosamente com a sua fé na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você compartilhar as boas novas, você orar pelo enfermo, você orar por aquele que está abatido no coração, aquele que está sofrendo, você fala assim: cara, eu não posso fazer muita coisa por você, mas o que eu posso fazer melhor, eu posso orar por você, eu posso, na verdade, perguntar como é que você está, eu posso estar junto com você, dar o meu ombro para você. E se Deus falar para você começar a entregar o seu dízimo e a sua oferta, deixar as suas finanças serem governadas por Ele, mas não mais por você e nem pela opinião dos outros. E se Deus falar para você considerar a adoção temporária, um garoto, uma garota que não tem uma família, e se Deus falar para você, talvez para você convidar ela para sair, já faz um bom tempo que você bate papo com a moça, mas você ainda não teve a fé de convidar ela para sair, você convida ela para sair, talvez você convidou, você descobre aquele amor da sua vida, vocês se casam, daqui a alguns anos vocês têm um filho, e se for menino, chama ele de Tiago, tudo bem? Porque essa palavra é profética para você. Atos extraordinários de Deus, muitas vezes começam com atos comuns de obediência. José poderia ter dito não a tudo isso. Não. É a minha reputação. Eu estou mais preocupado com o que as pessoas pensam sobre mim. Mas José valorizava o coração de Deus acima da opinião dos homens. Olha o que diz no versículo 24: quando José acordou, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e levou Maria para casa como sua esposa. O que José fez? José tinha sentimentos, José tinha pensamentos, José tinha opinião dos homens, mas ele não seguiu nem os seus sentimentos, pensamentos ou opinião dos homens. José seguiu o que Deus falou. Isso nos ensina que ficar obcecado com o que as pessoas pensam sobre você é a maneira mais rápida de esquecer o que Deus pensa sobre você. Mas ficar obcecado com o que Deus pensa sobre você é a maneira mais rápida de esquecer o que as pessoas pensam sobre você. Será que você pode ficar de pé onde você está? Como é bom adorar a Deus com você. Graças a Deus pela tecnologia, talvez você está numa outra cidade, estado, país ou continente,
e nós estamos aqui juntos buscando a face de Deus. Eu quero compartilhar esse QR Code, basta você apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser direcionado ao nosso WhatsApp. Nós queremos ouvir qual é o seu pedido de oração. Nosso time de intercessão está pronto para orar e interceder a Deus Pai por sua vida e sua família. Além disso, nós acreditamos numa igreja pastoral, em que as ovelhas são pastoreadas. Se você está precisando de um aconselhamento pastoral, talvez conversar, compartilhar aquilo que está acontecendo com você, eu quero dizer que nós estamos aqui a seu dispor, porque acreditamos que o reino de Deus é para ser vivido hoje. É por isso que nós vivemos em comunidade, próximos uns dos outros. Bem, essa palavra falou com você, não falou? Falou comigo de forma tremenda e eu quero te encorajar. Compartilha com seus amigos, familiares. Vamos juntos compartilhar as boas novas do reino de Deus e da palavra de Deus. Deus abençoe muito você.